E hoje eu quero pensar aqui com você sobre as possibilidades de revestimento para sua escada. Eu quero pensar aqui em 6 tipos de revestimento e a gente vai validando aqui ao longo do nosso bate-papo. Mas antes de eu começar esse material aqui com você, eu quero te convidar para uma live no dia 13 de junho, às 19 horas, onde nós iremos comemorar 100 episódios do programa Quero Construir e para deixar mais recheada essa nossa comemoração, eu vou te apresentar o meu mais novo projeto. Um projeto que foi pensado, que ele nasceu no nosso coração para cuidar, para ajudar as famílias que querem construir. Então já te convido a ativar o lembrete aqui da live. Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está na série Dicas de Design Residencial e nós estamos aqui numa série de vídeos sobre escadas. Eu já quero começar falando aqui sobre um revestimento, você vai me entender, de concreto aparente. Como assim, Marcelo, um revestimento de concreto aparente? Pois bem, imagina que você tem uma escada que você construiu ela com concreto e você não precisa revestir. O próprio concreto ficará aparente. Ele mesmo, a sua própria estrutura, dá o acabamento para nossa escada. Só que assim, é muito bonito, mas nem tudo são flores. Por quê? Porque para que eu consiga ter ali uma escada muito bem feita a ponto de eu não precisar revesti-la, você concorda comigo que a qualidade do concreto tem que ser muito boa? O concreto ele precisa ser uniforme, mantendo a mesma tonalidade, a mesma cor do concreto? Você concorda comigo que eu não posso ter ferros aparecendo? A estrutura, a armação precisa estar muito bem travada. Você concorda comigo que a caixaria precisa ser muito bem feita? O carpinteiro precisa trabalhar ali com excelência para fazer a coisa deixar bem retinha, bem estruturadinha? Porque o desenho da caixaria, da madeira, vai ficar lá no concreto aparente. Então eu preciso de uma madeirinha lisa, de painéis específicos para isso. Então, se você tem o desejo de ter uma escada em concreto aparente, e eu não estou falando de cimento queimado, de dar um aspecto de concreto aparente, passa uma argamassa ali, dá uma desempenadinha para parecer que é. Não, não, não. Eu estou falando do concretão mesmo, tá bom? Então, eu gosto muito. O concreto ele tem esse aspecto atemporal. Então, o concreto é e será, ele sempre estará presente nos nossos meios, na nossa construção. Segundo revestimento que eu quero tratar aqui com você é sobre a cerâmica. Você lembra que no vídeo passado eu conversei sobre escadas que têm um cunho mais funcional de me transportar de pavimentos de um nível para o outro, e escadas que têm um viés mais estético, em que eu quero algo imponente, algo glamuroso dentro da minha casa, e a escada tem esse poder. Quando eu falo de um revestimento cerâmico, eu estou, em geral, olhando mais para o lado funcional da escada. Por quê? Porque a cerâmica ela é um material mais barato, a argamassa de assentamento é mais barata, o rejunte é mais barato, a mão de obra é mais barata, então eu tendo a revestir uma escada com cerâmica quando eu estou buscando economia. Um outro ponto é que, apesar de eu ter grandes formatos em cerâmica, normalmente são formatos menores, 40, 50, 50 e pouquinhos centímetros. E, em geral, uma escada tem 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, em linhas gerais. O que acontece? Eu tenho ali o rejunte. E o rejunte da cerâmica, em média, ali 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Então, esse rejunte, ele pode quebrar a estética. Mas se eu estou olhando para a questão funcional, se eu estou olhando para o lado econômico, tá tudo certo. Terceiro tipo de revestimento são os porcelanatos. Então, diferente da cerâmica que eu olho aqui para o lado estético, para o lado funcional, Marcelo, os porcelanatos, eles jogam o jogo da estética. Eu tenho muitas possibilidades, muitas variedades de tonalidade, de textura, de forma, de desenho mesmo, daquilo que eu estou vendo, de cores. E eu tenho uma grande vantagem no porcelanato. Eu tenho, por exemplo, peças com 1,20 m.
Se eu tenho uma escada com 90 centímetros, 1 metro, 1,10 m, 1,15 m, uma peça de 1,20 m, ela encaixa certinho. Isso significa que eu não tenho rejunte. Isso significa que eu tenho um degrau inteiro daquele formato, daquele desenho, com aquela cor, com aquela textura, sem nenhuma interferência do rejunte. Então, o porcelanato, ele acabou se tornando o queridinho das escadas que querem embelezar os seus ambientes. E aí, dependendo do contexto, pode ser uma escada muito extravagante, uma escada mais discreta, mas também trazendo a beleza para o ambiente. Um ponto legal do porcelanato é que ele permite a gente fazer as meia esquadrias. Significa que eu consigo, além de ter o porcelanato no piso, na pisada do degrau, eu consigo ter no espelho. Isso faz com que eu tenha um acabamento melhor. Obviamente, mão de obra mais especializada, eu preciso colar isso daqui. Obviamente, eu aumento as chances de lascar essa quininha da meia esquadria, mas também eu tenho um ganho estético absurdo. Quarto ponto são as escadas de ferro. Assim como a escada de concreto, a sua própria estrutura é o revestimento. Então, o concreto, finalizei, tá pronto. A escada de ferro é nesse mesmo formato que eu quero trazer aqui para você. Não que você não possa revestir, por exemplo, com madeira uma escada de ferro, mas aqui eu quero concentrar no revestimento ferro, mas ele também já é a sua estrutura. Qual que é o legal do ferro? É que com pouca espessura eu consigo vencer grandes vãos. Isso significa que eu consigo ter uma escada com um aspecto mais leve, uma escada que ela fica mais discreta em um volume de ambiente. Diferente da escada de concreto, que ela é robusta, degraus muitas vezes bastante espessos, 15, 18 centímetros às vezes. No caso de uma escada de ferro, com poucos milímetros ali eu já consigo estruturar uma escada. Mas também tem a questão do barulho. Então essa escada você vai descendo ali, vai dando aquele chacoalhão, barulho de ferro, tá? É importante a gente saber também que a escada de ferro ela pode chegar na obra depois, porque ela pode ser facilmente parafusada numa estrutura de concreto. Ela pode ser chumbada, então eu posso ter essa flexibilidade de executar a minha obra e deixar a escada para depois. E aí entram os granitos, o nosso quinto tipo de revestimento. Agora eu já estou falando de casas de luxo, de alto luxo, casas que, ou melhor, escadas, né, que ficam completamente imponentes. Com certeza você já deve ter assistido algum filme, visto em alguma novela, quando você abre a porta de um sobrado, de uma mansão, vamos tratar assim, você tem uma grande escadaria, às vezes 2 escadarias que têm uma simetria. Você pode reparar, em geral, em linhas gerais, os revestimentos são de granito. O granito, ele tem pouca variedade de tonalidades, de textura. Então, já tem que saber que em escolhendo uma escada com revestimento de granito, eu vou ficar ali meio refém daquela quantidade de cores. Também eu trago a marmoraria aqui para dentro da minha obra, porque eu preciso então dessa mão de obra qualificada, tanto para medir e cortar as peças de granito e também para fazer a instalação. Os granitos também me possibilitam a meia esquadria, caso isso faça sentido, mas também me possibilita ter, imagina, pegar meu celular aqui, ó. Não sei se você consegue ver daí, mas aqui é abaulado, é abauladinho. O porcelanato não permite fazer isso daqui. O granito me permite. Então, supondo que eu tenha aqui o espelho e essa pisada ela pode avançar, e ela pode avançar inclusive fazendo um desenho. Eu consigo moldar o granito em alguns aspectos ali, me dando mais flexibilidade estética. E por fim, nós temos as escadas mais aconchegantes, que podem ser revestidas ali com laminado ou vinílico. Mas tem um ponto legal aqui que é com relação à água. Eu não falei dela até agora, mas todos os outros 5 tipos de revestimento permitem ser molhado: concreto, granito, cerâmica, porcelanato e ferro. Agora,
escadas que são revestidas com laminado e vinílico, não é legal ficar molhando. Em qualquer peça da casa, em qualquer ambiente da casa que você tenha esse tipo de revestimento, não é legal. Então o que eu quero dizer com isso? Avalie como que é aí o seu contexto. Vai molhar ou não, tá? O legal do laminado e do vinílico é que eles puxam um aspecto da madeira. E também tem uma texturinha legalzinha que é confortável. Então, se você quer trazer um aspecto de conforto para sua casa, o laminado é legal. Então, neste vídeo, eu te apresentei 6 tipos de revestimentos que você pode ter na sua escada. Espero ter te ajudado e não esqueça que no dia 13 de junho nós teremos um encontro onde eu vou te apresentar o mais novo projeto que nós estamos criando, nasceu no nosso coração e a gente está conseguindo materializar ele agora. E esse projeto ele visa cuidar de você, cuidar da família que quer construir. Tá joia? Eu sou Marcelo Akira, você está na série Dicas de Design Residencial e nos vemos no nosso próximo vídeo.